vamos ver uma voz que a palavra de Deus nos mostra que traz muitos prejuízos à igreja. É a voz dos mexericos. Talvez seja esse mesmo o termo que é usado em espanhol, o mexeriqueiro, aquele que promove intrigas, aquele que procura saber da vida do outro e que vai contar, vai fazer fofoca. É esse que é o mexeriqueiro, chamado aqui no Brasil. E esta é a voz dos mexericos que nós vamos tratar essa noite. E, como eu falei, ela tem causado prejuízos na igreja. E muitas vezes nós podemos acabar sendo envolvidos nessa situação. A palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 19, nos versículos 16 e 17, o Senhor diz o seguinte: não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, no seu interior, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. A ordem de Deus aqui é muito clara, muito específica. Ninguém deve andar com mexericos no meio do povo de Deus. Essa é a ordem do Senhor. E como eu falei no início, a definição do verbo mexericar, nós poderíamos dizer que fazer mexericos ou mexericar é contar algo em segredo para promover intrigas. É intrigar, é se indispor com alguém, é bisbilhotar a vida do outro, é divulgar segredos à boca pequena. A pessoa sabe um segredo e vai e comenta com a outra. Mas, se alguém questiona alguma coisa, não fala nada. Se perguntar, não fui eu. Isso é mexerico. É aquela pessoa que leva e traz. Ou seja, é o verdadeiro fofoqueiro. Esse é o mexeriqueiro. Esta é a voz dos mexericos. E nós precisamos saber que a implicação espiritual dessa prática não pode ser diferente com nenhuma outra palavra. Isso é pecado. Isso é pecado. A Bíblia define isso como pecado. Mexericar, fazer mexericos, ficar levando e trazendo conversa entre as pessoas, é desobedecer a Deus. Portanto, é pecado e ponto final. Além disso, o versículo seguinte diz que esta proibição de Deus nos revela que quem peca não é somente o que faz o mexerico, que traz a conversa, mas é aquele que dá ouvidos ao mexeriqueiro. Olha o que diz a expressão: não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. O que a palavra diz que nós lemos? Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo.
Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. E por causa dele não levarás sobre ti pecado. Veja quão importante e quão grave é. A Bíblia nos diz, com essas palavras, que quando uma pessoa dá ouvidos ao mexeriqueiro, ela está sendo cúmplice dele. Ela está concordando com ele. Ela está conivente, ela é coparticipante do pecado dele, quando a pessoa dá ouvidos ao mexeriqueiro. Ele está levando sobre si um pecado por causa da outra pessoa. Por causa da outra pessoa. Então a única forma de não pecarmos juntamente com aquele que traz o mexerico é repreendê-lo e nos recusarmos a dar ouvidos a ele. Boa noite, estou vendo que a irmã Begail e Bega, que está lá em Porto Velho, a irmã Silvia Ledesma, que prazer em vê-la, irmã, que está assistindo. Estamos felizes pela melhora do irmão Pablo, estávamos orando por ele e continuamos orando por ele. Então, irmãos, a única forma de nós não pecarmos juntamente com a pessoa que faz mexerico, aquele que traz o mexerico para nós, é repreender esse irmão e nos recusarmos a dar ouvidos. Se alguém vier até nós com algum mexerico, com algum leva e traz, nós deveríamos pegar essa pessoa que traz a conversa e levá-lo até a outra pessoa, para que o assunto seja falado na frente dela. Se essa pessoa que trouxe o mexerico concordar em ir falar, vamos dar ouvido. Ótimo. Quem sabe nós podemos pacificar as duas pessoas, resolver o problema que está acontecendo. Mas se essa pessoa vir até nós com algum mexerico, com alguma conversa, mas ela se recusar a falar na frente da outra pessoa de quem ela está falando, não ouça, não vamos ouvir, porque ela está sendo mexeriqueira. Muitas vezes já eu presenciei ao longo desses anos no ministério que uma pessoa vem assim e diz: olha, irmão, tal pessoa está fazendo isso, isso, isso e aquilo, mas eu não quero me comprometer. Então, peraí, se você não quer me comprometer, você está fazendo fofoca. Isso é um leva e traz. A pessoa que vem contar algo de outro, ela tem que sustentar aquilo. Se não é fofoca, é mexeriqueiro, não dê ouvidos. Mas infelizmente a maioria não pratica esse princípio. E muitas vezes acaba se envolvendo e acaba levando adiante aquela história e acaba acontecendo intriga entre irmãos, na igreja, tristeza e aí adiante. Então, irmãos, o mexerico é uma voz maligna e, infelizmente, ela pode ser encontrada em qualquer igreja. E os estragos feitos por essa voz são incalculáveis. Os estragos que esta voz tem causado são incalculáveis. Muitos prejuízos. Quantas intrigas, quantas divisões, quantas separações e inimizades são geradas pela língua de quem destina veneno. É o mexeriqueiro.
Por isso que o crente, o cristão, tem que estar perto o suficiente da palavra de Deus, a fim de abafar essa voz e deixar que a voz de muitas águas de Deus é que fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E não só nós vencermos a tentação de pessoalmente nós mexericarmos, mas não é então só nós vencermos essa tentação de fazermos mexerico pessoalmente, mas é muito mais que isso. É darmos ouvido a um mexeriqueiro. Aí começa a fofoca. Aí começam as intrigas. Mesmo que você não abra a boca, nunca abriu a boca contra ninguém, mas mesmo assim ainda nós podemos pecar, mexericando com outras pessoas. Para isso basta você ser cúmplice, dando ouvidos a quem faz intrigas. Isso é o bastante para cometer pecado. Dar ouvidos a quem faz intriga, a quem leva e traz conversa, a quem vem falar do outro e não quer sustentar aquilo que está falando. Nós não podemos, ou nós não temos que controlar a vida de ninguém. Mas se alguém estiver em falta, ou cometendo alguma falha, a palavra diz que nós devemos admoestá-lo, porque é um mandamento bíblico. Lá em Gálatas, eu creio que os irmãos conhecem, Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz que, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com brandura, com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Então diz a palavra, se eu ver alguém falhar, cometer uma falta, pode ser até aquela pessoa que vem trazer um mexerico para mim. Ou se eu ouvir alguma coisa de uma pessoa e tenho a tentação de ir lá e contar para o outro, eu tenho que corrigir aquele irmão. Mas se eu não quiser conversar, não quiser admoestá-lo, como diz a palavra diz, guarda-te para que não sejas também tentado. O que isso significa? Se eu não quero conversar com o irmão que está cometendo uma falha, eu também não tenho o direito de sair espalhando a fraqueza do outro por aí. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que o mexerico, ele é instigado por Satanás. Assim, nós podemos compreender que o mexerico não é apenas a voz de uma pessoa que está pecando, mas também é uma voz maligna. O apóstolo Paulo trata desse assunto bem lá em 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 11, quando ele estava descrevendo a Timóteo e ele tratava das questões das viúvas, dizendo que era para rejeitar as viúvas mais novas. E ele recomenda que as viúvas mais novas se casem, porque ele disse no versículo 13 o seguinte, além do mais, falando das viúvas mais novas que querem casar-se, além do mais, diz que aprendem também a viver ociosas, quer dizer, não querem fazer nada, não têm o que fazer, andando de casa em casa,
mas não somente ociosas ou sem fazer alguma coisa, mas também tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. O que ele diz aqui? Que o fato de serem tagarelas e serem intrigantes, buscando intrigas, significa que elas estão seguindo a Satanás. Porque ele diz o seguinte: pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás, diz o versículo 15. Porque ele diz que as viúvas mais novas, ele gostaria que casassem, que criem filhos, que sejam boas donas de casa e não deem ao adversário, ao inimigo, a Satanás, ocasião favorável de maledicência. Então, o mexerico é uma maledicência, o mexeriqueiro é um maldizente. E é por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo, dá essa orientação a ele, que quando alguém segue esse caminho de mexerico, de provocar intriga de casa em casa, com tagarelices, fazendo intriga, favorecem a maledicência, acabam seguindo a Satanás, que é ele, Satanás, que está por trás promovendo o mexerico. Então, quando alguém segue esse caminho do mexeriqueiro, está seguindo a Satanás, pois é ele que instiga a intriga. Então, já é tempo de nós compreendermos a implicação espiritual dos mexericos e não darmos lugar ao diabo. Lá no livro de Provérbios, tem uma passagem muito interessante também, que diz assim, Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Tem uma outra tradução que diz assim, no versículo 16: as 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. O que dá um peso maior ao que estamos dizendo, pois a 7ª coisa que Salomão cita é o que semeia contenda entre irmãos. Lá no 19. Este é o resumo que dá nessa versão que eu acabei de ler. Então, irmãos, a voz do mexerico nunca edifica alguém. Ela não edifica. Tampouco ela jamais vai produzir unidade, harmonia, comunhão, amor entre as pessoas. Pelo contrário, a voz do mexerico é um instrumento de divisão, de mágoa e de muita dor, muitas vezes. Por isso é que Deus abomina. É por isso que Deus abomina, como diz aqui em Provérbios. Mexericar, portanto, irmãos, é pecado. É tornar-se um instrumento de Satanás. É fazer-se abominável a Deus. Além disso, o mexeriqueiro mostra uma falta de caráter, de fidelidade ao Senhor e ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em Provérbios 11, 13 diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo,
mas o fiel de espírito o encobre. Ou seja, aquele que gosta de fazer mexerico descobre o segredo e vai lá contar para o outro. Mas aquele que é fiel de espírito, se ele não quer assumir a responsabilidade de corrigir o irmão, de conversar com a pessoa, ele fica quieto. Ele não se envolve. Ele não se envolve. Então, aquele que vê o irmão falhando e ao invés de espalhar isso com quem quer que ele encontre, ele deve ficar em silêncio. Ele deve ficar guardando para si. Então vai tratar com a pessoa diretamente. Por isso, irmãos, nós precisamos nos cuidar. E muitas vezes nós ficamos até acostumados com mexericos, fofocas, intrigas, e que muitas vezes não tomamos consciência da gravidade desse pecado. Então o apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta, ele comparou o pecado da intromissão na vida alheia aos piores pecados que costumamos citar, que é o homicídio, o roubo, a prática do mal em geral. Olha o que ele diz aqui em 1 Pedro 4,15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Olha essa comparação. Quem se intromete em negócio dos outros, na vida do outro, ele compara como um homicida ou um ladrão, ou um malfeitor. Muito grave isso. E às vezes nós não estamos dando importância para isso. E o Senhor Jesus diz que nós vamos prestar conta de tudo no dia do juízo, de toda palavra fútil que falarmos. Então, é hora de darmos um basta nos mexericos. Nós precisamos nos ater à voz de Deus, que nos adverte a nem mesmo darmos ouvido a quem traz o mexerico, aquele que está mexericando a vida do outro, pois isso nos torna cúmplice daquele que está falando mal do outro, ou daquele que está trazendo algum assunto e não quer resolver, nem se comprometer. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra em cada